Oi, meu nome é Bárbara, sou psicóloga clínica institucional. Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre a angústia, certo? E sobre o transtorno de ansiedade. Quando a gente para pensar sobre angústia e transtorno de ansiedade, que é mais conhecido, né? É quase a mesma coisa, certo? Quando eu estou falando de transtorno de ansiedade, quando eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de uma angústia. Só que a ansiedade, ela é um sintoma da angústia do ser humano. Como assim, né? Porque assim, gente, alguma coisa já não vinha bem, certo? Alguma coisa já não vinha bem. Só que o que é que as pessoas costumam fazer? Protelam o cuidado de si mesmo. Por quê? Não sabemos, né? É subjetivo. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é multifatorial, certo? Por mais que ele tenha algumas características, pode ser que um sujeito tenha um mal-estar diferente de outro sujeito, né? E assim, a ansiedade, ela também diz respeito a um aspecto psicossomático. Por quê? Porque ele invade o corpo, se instaura nesse corpo de tal forma que você não consegue respirar, porque falta o ar, tá cardíaco também. Você sente a sensação de ânsia de vômito, né? O corpo dói, a cabeça dói. E ela chega e se instaura no ser humano de acordo com aquele ser humano, né? Ela não tem a ver se você é branco, se você é preto, se você é pardo, nada disso, né? E aí é essencial falar também que a gente vive numa sociedade do imediatismo, na sociedade que não para um pouco para cuidar de si, porque tem gente, por incrível que pareça, tem gente que mora do lado do posto e às vezes nem vai lá, né? O ser humano sabe que precisa constantemente estar cuidando da saúde, mas que por algum modo, assim, não fez sentido para ela e ela tá deixando pra lá, né? A gente tem que entender também que a gente não pode chegar pro ser humano e dizer assim, tu tá precisando disso, né? Vai cuidar e tudo mais. Só que às vezes a mudança só começa quando faz sentido para aquela pessoa. E a angústia, ela diz respeito disso também, né? Às vezes as pessoas estão lá. Tudo que eu falar, gente, vai estar relacionado com a pandemia, certo? Com a situação atual. Por quê? Porque a gente tinha uma rotina, todos nós tínhamos uma rotina. E as pessoas estavam acostumadas a essa rotina. Alguma coisa ali sustentava essa pessoa e que fazia ela ter um apoio, né, um amparo. Só que hoje, ao estar em casa, ao estar parada, ao se deparar com essa situação totalmente nova, as pessoas sentem esse desamparo, essa situação de que... Porque assim, a ansiedade, a gente para e pensa ela principalmente em duas situações. Ou numa situação que você cria perspectiva do que vai acontecer, né? Ou de um medo. E esse medo, ele não é nominável, né? Você não consegue descrever. Quando você consegue descrever, ele já está de acordo com quem você é, né? A gente tem que entender também que nós, seres humanos, nós somos constituídos por um outro, por uma outra pessoa, né? Ou por um outro objeto, por uma outra situação. De algum modo, a rotina que as pessoas estavam tendo, estava estruturando, organizando elas psiquicamente.
que elas não estavam sentindo nada desse mal-estar que elas estão sentindo hoje. A gente também tem que ficar atento a todas essas orientações que estão sendo dadas, né? A gente hoje tem acesso, muitas pessoas, outras não, tem acesso às mídias sociais, às redes sociais, e vez ou outra você pode perceber que tem dicas de como controlar a ansiedade. Você pode parar um pouco, relaxar, tentar entender o que está acontecendo, né? Mas o que está sendo dito ali nem sempre vai ser o que é melhor para você, porque todo ser humano é único, né? A gente tem que entender que talvez a prática de atividade física não seja a melhor opção para você, porque você não gosta, você não se sente identificado com aquela atividade. Talvez para você já seja o artesanato, talvez. Tá, Bárbara, mas eu não sei o que fazer naquela situação, é uma angústia, eu não sei descrever. Você busca pelo menos sentir? Sofrimento, ele tem que ser sentido também. Ele é importante, ele faz com que as pessoas entrem em contato consigo mesmo. Não dá pra gente a todo tempo estar subvertendo e deixando pra lá e protelando e acreditando que o que acontece com você, o que você precisa, o que você deseja, não é importante. É importante. Você é importante, né? Porque assim, estamos numa sociedade que ela tem uma alienação. As pessoas, elas são alienadas por outras coisas, por sociedade, por objetos, né? Eu falei anteriormente que o ser humano é constituído a partir de um outro ser humano. O que isso quer dizer? Que quando o bebê nasce, ele precisa de um pai, de uma mãe, de um responsável, de um cuidador para dar afeto a ele. E se de algum modo a gente não fala, não expressa, não coloca para fora o afeto, a angústia, sentimentos, enfim, ele vai voltar pra gente, ele retorna, né? E ele retorna através da ansiedade. Falando da ansiedade, ele retorna através desses sintomas psicossomáticos que invadem e se instauram no corpo de forma que você não sabe mais o que fazer. Às vezes você não sabe nem que tem força. E aí, gente, a gente precisa entender que essa alienação que você tem em relação ao outro é importante, mas que chega uma hora que você deve cuidar um pouco de si mesmo. Ah, mas isso é muito falatório. Não é falatório. Também não é fácil você parar tudo e começar a cuidar de si, olhar pra si, né? A gente tem que entender também que a vida, ela não é uma verdade absoluta de que o que eu organizo, de que o que eu planejo vai acontecer. O bom de você saber lidar consigo mesmo é que quando acontecer situações inusitadas como essa da pandemia, você vai saber contornar a situação. Você vai saber se reinventar, né? O pai ou a mãezinha que estiver em casa com seu filho, que às vezes chega pra gente e fala assim, eu não sei o que fazer com meu filho, você precisa me ajudar. Ser mãe, ser pai também não parte do sentido de que é uma receita, né? Você vai aprendendo muito da relação. Mas é importante também que exista uma comunicação com seu filho, com a sua criança. Se você não sabe o que fazer com ela, chega pra ela, senta do lado dela, olha no olho dela e pergunta o que ela gostaria de fazer. Tenta construir algo junto com ela. Vai ajudar, fortalece a relação de vocês, porque a gente sabe que com essa correria do dia a dia, muitos pais acabavam o dia trabalhando e à noite chegava, cuidava muito rapidamente das atividades do filho e logo em seguida ia ajeitar outra coisa, ia dormir no outro dia do mesmo jeito. Essa rotatividade, né? Às vezes estar em casa
não tá sendo fácil para as pessoas porque elas têm que estar em contato ou consigo ou com o outro. Porque às vezes você tá na mesma casa que a pessoa e você não sabe como lidar com ela. A pandemia também tá trazendo essas situações inusitadas de afetos, de relações, né? Que relações consigo mesmo, com o outro. Essas experiências, elas são significativas. A vida é significativa, pessoas são significativas, né? E partindo também do desejo que nós, seres humanos, temos em relação à vida, esse desejo ele nasce inteiramente de dentro para fora, certo? É um desejo que eu não preciso que o outro me diga o que fazer, o que saber, ou como agir. É a partir do meu conhecimento que eu vou encontrar essas situações. Lacan, ele até coloca que os afetos, o afeto está relacionado ao real, por assinalar a emergência do desejo do outro. Desse desejo que às vezes a gente está mais preocupado em estar em contato com o outro, em fazer em realizar os desejos das outras pessoas do que o da gente, né? Ele é esse impulso mesmo, o desejo. E é através desses desejos e dessa constituição em relação ao outro que a gente vai construindo a nossa personalidade, quem nós somos, né? O que nós queremos. Porque quando pequeno a gente precisa sim de uma pessoa para ajudar a gente, mas quando a gente está grande a gente se depara com a responsabilidade. E essa responsabilidade ela está relacionada com o andar com as próprias pernas. A gente precisa entender que a gente precisa encarar a vida, encarar a realidade, porque é assim a vida, né? A pandemia vem, chega, se instaura assim de uma forma que você tem que deixar tudo que você estava fazendo para poder se reinventar, se organizar. Quando você sente a angústia, você passa a lidar com o que é seu, não mais com o que é do outro. Tem uma frase aqui que fala assim: é desse modo onde começa a falar sobre a angústia, que parece pautar o progresso do sujeito. Ou seja, o sujeito parece progredir mais quando ele se depara com a angústia. Por quê? Porque ele vai ter que lidar com os estigmas do seu interior. Não é fácil. Tem gente que não sabe lidar com os seus sentimentos, que não sabe o que fazer quando tá sentindo alguma coisa, que talvez para ela seja mais fácil cuidar de uma outra pessoa do que dela mesma. Não é fácil, é um processo, mas que às vezes a gente precisa entender que isso é necessário. É necessário porque às vezes a gente não vai ter esse outro sempre. Aquela rotina que era muito importante para mim, ela hoje já não está presente e eu tô tendo que lidar com essa perca. É um luto também. Aquilo era importante para mim, aquilo significava para mim, né? Eu tenho que entender que por mais que eu planeje, as coisas podem talvez não acontecer conforme eu quero. Mas o ser humano ele tem uma capacidade de se reinventar e se organizar para que ele possa se sentir bem nessa situação. Claro, não, Bárbara, não tem como ficar bem com tudo que está acontecendo, gente, mas dá para tentar fazer ou amenizar a situação partindo do pressuposto que você vai encontrar alternativas para o seu bem-estar, né? Não vai ser através de medicações que eu vou amenizar, que eu vou exorcizar, tirar toda essa angústia, todo esse mal-estar que eu sinto. A medicação ela é importante, para alguns casos, mas para todos não. Se eu pego um sujeito, um paciente, que ele tá há não sei quantos dias sem dormir e não consegue dormir por causa que o sofrimento dele tá tão forte, tá tão grande que ele não consegue, sabe? É claro que eu vou pedir para que ele procure um outro profissional para ajudar ele nesse sentido.
a gente tem que entender o nosso limite também, né? O limite de que se eu não consigo, eu posso pedir ajuda. De que a ansiedade não é besteira, porque a ansiedade, diferente de outras doenças, de outros mal-estares que acaba acometendo ao sujeito, eu não consigo bater um raio-x, uma radiografia que vai aparecer lá o músculo, o órgão, não sei, amigos da medicina, me ajudem aí nesse sentido, mas eu não vou encontrar uma parte específica que está dizendo onde é que está machucado. Porque o nosso ser, ele não fala desse campo, né? Não está nessa ordem. E ter a sensação de desamparo é um pouco conflituosa, né? Você não sabe como agir, o que fazer. Às vezes é preciso que você entenda que não estar bem é bom, porque a partir do momento que você entende dessa forma, você passa a ver a vida de uma outra maneira, a ponto de que ela vai começar a fazer sentido pra você, mas pra você, veja bem, pra você, não pra outra pessoa. A gente não tá vivendo querendo que aconteça um estado de egoísmo, de individualismo entre as pessoas, não. Porque não é, eu costumo de falar isso, né? Não é. Mas é um bem-estar, é um amor a si mesmo, certo? E quando a gente destitui desse outro, se desaliena e passa a buscar algo mais subjetivo, eu melhoro. Eu sei talvez lidar com as situações novas que estão acontecendo. Por exemplo, me arrumei toda pra fazer esse vídeo. Quando vou começar a fazer o vídeo, o meu celular não tem espaço. Tava programado? Não tava, né? A gente tem que aprender a lidar com essas situações. A vida é assim. Mas o ser humano, ele pode encontrar situações que ele possa se sentir bem. Tá em casa, o que é que tu gosta de fazer? Senta com teu filho, vai ajudar ele a criar uma rotina para ele também. Os adultos conseguem falar, expressar, por mais que eles não queiram ou não percebam que precisam, eles sabem. Mas a criança, ela não vai chegar, o bebê, ele não vai gritar, né? Ele vai chorar. E isso tudo é percebido na relação. É preciso que essa pandemia, ela também vem para nos mostrar que a gente pode estar mais próximo do outro, né? Que não é cuidar da outra pessoa se você não tá bem, mas é também entender que você não vai poder cuidar e você chegar para ela e isso até é um cuidado, uma espécie de cuidado. Olha, eu não tô bem, eu não vou conseguir te ajudar, mas eu vou estar aqui. Ou então vamos procurar uma forma de te ajudar, né? É nesse sentido. O transtorno da ansiedade, ele vem para mostrar que alguma coisa já não estava bem. Aí aquela rotina que pra gente era importante, que pras pessoas era importante, vão e deixam esse buraco, esse vazio, que você não sabe nomear, você não sabe o que é, mas que tá presente, tá existindo porque você tá sofrendo, né? Ela chega e mostra que talvez seja a hora de você cuidar de si, né? Busque alternativas. Se você se identifica com artesanato, faz artesanato. Tira um dia, um momentinho do teu dia para fazer artesanato. Se tu se identifica com atividade física, por que não atividade física? Ah, mas eu queria correr, sair por aí, andar de bicicleta. Tá, mas você sabe que a gente, na nossa situação atual, onde nós estamos, nós não podemos fazer isso.
Mas existe uma outra forma, né? De reverter essa situação, de talvez fazer uma atividade física em casa. A gente tem que se permitir também. Não é encarar como as coisas são, a vida tá dada, é isso, e pronto. A gente tem que se permitir atentar também. Eu vou finalizar, certo? Mas antes, eu queria ler um trecho de um livro da Clarice Lispector. O livro é Um Sopro de Vida, certo? Eu vou ler um pouquinho, só um trechinho pequeno. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas, a minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Gente, não existe a completude. Você não vai se encontrar no outro. Você vai se encontrar consigo mesmo. Entender que às vezes esse buraco, essa falta que a rotina faz, talvez, hoje possa te ressignificar, né? E buscar novos caminhos. A vida é um caminho a ser seguido, a ser vivido, a ser experienciado. Então se permita, tá? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês precisem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Vou dizer o nome do meu Instagram, porque eu não sei usar aquele aplicativo que você deixa aqui embaixo, né? Então, o meu Instagram é @desejopsi. Lá na minha bio tem o meu link, que você pode encontrar os meus contatos, certo? Lá também tem o meu trabalho e tudo mais, um pouco, né? E é isso, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês se cuidem e até a próxima.